Isso aí, a gente volta a falar sobre a CPI da Covid, daqui a pouco às 9 horas da manhã, a volta aos trabalhos. Depois de 2 semanas, os parlamentares estão retomando os trabalhos e gentilmente nos atende mais uma vez para falar sobre o fim do recesso. Está conosco mais uma vez o senador Eduardo Girão, pelo Podemos do Ceará. Senador, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo mais uma vez. Gratidão, Tiago. Muita gratidão também, Adriana. Estamos aqui pertinho da CCJ, esperando começar daqui a 20 minutos, deve atrasar um Sim. pouco, mas prontos aqui para a retomada dos trabalhos. Senador, eu pergunto já diretamente para o senhor. Hoje, antes de começar a oitiva, em que o reverendo será ouvido para falar sobre questão de vacinas e tudo mais, há uma possibilidade de se votar requerimentos, que de requerimentos sejam votados, e um deles pedindo, inclusive, a quebra de sigilo bancário da Jovem Pan. Qual a chance de um ato desse passar pela CPI, um ato antidemocrático e contra a liberdade de imprensa? Olha, eu acho que se fala tanto em atos antidemocráticos, né, Tiago? É uma coisa que é tão criticada pelo establishment, que eu acredito que os senadores devam ter o mínimo de juízo agora na votação desses requerimentos. Alguns absurdos. Um deles é a quebra de sigilo da Jovem Pan, né? Uma empresa séria que tem contribuído com o trabalho reconhecidamente independente, os dois lados que acompanham isso, tanto governistas como oposicionistas. Eu digo isso não político, não. Eu digo isso à população, como também pessoas independentes que querem um Brasil melhor e com a verdade vindo à tona, sabem do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, é uma perseguição. A CPI está sendo usada há muito tempo, aliás, desde que ela foi instalada, como um instrumento de perseguição política. Basta você não concordar com as narrativas que são impostas a fórceps pela cúpula da CPI, né, que você começa a ser perseguido. Você vê aí a quebra de sigilo da doutora Mayra Pinheiro, você vê o que aconteceu com um jornalista que é colaborador hoje de outro veículo de comunicação, o Alexandre Garcia, mas que tem um histórico de décadas de serviço prestado à imprensa do Brasil. Então, é o cerceamento da liberdade de imprensa, são as garantias individuais, né, que estão previstas na Constituição, que estão sendo vilipendiadas nesse momento aqui no Senado Federal. Eu espero, repito, que eles tenham o mínimo de juízo, de bom senso nessa escalada autoritária que eles têm tido nessa postura dentro dessa CPI. Senador, na sequência, a pergunta é de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Pois é, eu queria uma avaliação do senhor em relação ao papel de uma parte da imprensa nesse ponto que chegamos. O senhor, por exemplo, como independente, vem denunciando desde o início esse circo montado para palanque eleitoral e político. Mas uma ala expressiva da nossa mídia tem tratado com seriedade alguém como Renan Calheiros e mesmo esse G7 na CPI, porque atende ao interesse de desgastar o presidente da República. O senhor acha que isso pode ter contribuído para chegarmos nesse ponto de abuso de poder e autoritarismo? Com certeza, existe hoje uma cegueira política aqui nessa CPI pelo ódio, né? E esse passar pano que alguns veículos da grande mídia estão fazendo colaboram com esse tipo de postura. Sabe aquela coisa, Rodrigo, que os fins não justificam os meios? Para mim, essa é uma filosofia básica, né? Está muito na cara que o objetivo dessa CPI é apenas sangrar o governo. Então, eles não estão preocupados com as pessoas que estão agora, nesse momento, passando frio no Brasil, passando fome no Brasil, com problemas de saúde ainda do coronavírus, não está preocupado em dar a mão através de reformas. O objetivo é simplesmente um projeto de poder para o ano que vem. Eles querem antecipar, desgastar o governo, que eu tenho críticas, obviamente, sobre o governo, com a independência que a gente tem de atuação aqui, mas não justifica
o que estão fazendo. Querem tirar o presidente da República? O ano que vem está aí. Está aí, tem candidatos já na prateleira, vão ter outros, enfim. Agora, fazer o que estão fazendo, eles não estão colocando o Bolsonaro numa via crucis. Eles acham que estão colocando o Bolsonaro numa via crucis. Eles estão colocando o Brasil em via crucis. Isso é covardice, é desumanidade por um projeto político, politiqueiro, digamos de passagem. Para a gente encerrar, senador, brevemente, se possível, o senhor pretende trabalhar como agora nesse retorno dos trabalhos da comissão? Esse período de intervalo, de recesso, serviu para algumas reflexões importantes, algumas mudanças? Sim, Adriana, serviu para a gente analisar documentos também, né? Temos novidades com relação aos escândalos que eles não querem olhar, né? Nos estados e municípios. Está aí novos indícios chegando, mais operações da Polícia Federal. Novamente, essa semana, Adriana, eles não convocaram o ministro Wagner Rosário, da CGU, que quer vir aqui na CPI. E olha que detalhe interessante, já foi aprovado pela comissão a vinda dele. Então, não tem justificativa para eles não marcarem. Eu estava na expectativa que eles fossem colocar essa semana. Tem uma frase que eu gosto muito do pacifista e humanista Chico Xavier, que ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás para iniciar uma nova trajetória, todos nós podemos começar agora a iniciar um novo fim. Então, eu acho que essa CPI, tudo errado que ela fez nesse primeiro semestre, ela tem a chance agora, né, de corrigir os rumos, de equilibrar um pouco, de deixar o ódio de lado e ir para a técnica, ir para a razão e não a emoção, que é o que predomina. O povo brasileiro está com ojeriza do que está acontecendo aqui. Essa é a grande verdade. Ninguém tem mais estômago para assistir. Tem gente que tem adoecido em ver o festival de horrores, de agressividade com os depoentes, de ameaça de prisão, de indução de respostas e até agressividade entre colegas. Então, uma coisa que eu acho que o Senado está caindo muito na credibilidade junto à opinião pública, à sua imagem. E eu espero que nesse retorno aos trabalhos, a partir de hoje, haja bom senso. Eu não conversei com os colegas ainda, mas acredito que eles tenham ido às suas bases, conversar nos mercados, nas feiras, com a população, para ver, para sentir realmente qual é o sentimento da população com relação a essa CPI. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, integrante da CPI da Covid, que daqui a pouco retoma os trabalhos às 9 da manhã. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, gratidão, paz e bem para vocês.